O verão vem chegando e com ele muita diversão e alegria, muita gente vindo para a praia também e a gente que mora aqui na praia aproveitando. Mas junto com ele também é necessário que a gente tome alguns cuidados. Isso a gente está hoje aqui com o Dr. Franklin Capaverde, ele que é diretor técnico do hospital, vem nos falar, né, doutor, sobre algumas doenças e situações que são mais frequentes no verão e exigem esse cuidado. Verdade. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de falar em nome do Hospital Santa Luzia para a Tela 20. E realmente, no verão, o verão é um período em que existe um atendimento aumentado em todos os serviços de saúde, né? Eventualmente, a prevenção desses ocorridos, né, seria muito mais interessante do que o tratamento propriamente dito. Então, prestar atenção nesses fatores, nessas possibilidades, é bastante importante para que a gente evite acontecimentos desagradáveis e desnecessários, né? Agora, tem alguns tópicos que separou, doutor, para que a gente possa citar. Isso, que são aqueles mais frequentes, assim, né, que a gente mais vê no hospital no verão, né? Então, em primeiro lugar, em períodos em que a água está bem limpa e mais quentinha, todo mundo gosta disso, mas isso também traz aí um aumento bastante significativo da ocorrência de queimaduras com águas vivas, né? As águas vivas, elas têm tentáculos, e esses tentáculos têm clidoblastos que liberam um veneno que queima, faz uma queimadura sobre a pele. Existem casos bem mais graves, onde as águas vivas são maiores e tal, então as queimaduras são mais extensas, algumas pessoas podem desenvolver reações alérgicas, e isso pode se tornar alguma coisa bem grave. Entretanto, na maioria dos casos, são queimaduras relativamente pequenas, né? Mas que acabam incomodando, né? Incomodam, doem e tal. E tem alguns cuidados aí que seriam interessantes da gente tomar. Em primeiro lugar, não pegar os tentáculos com a mão, porque senão vai fazer outra queimadura na mão, entende? Então usar um palitinho de picolé, usar uma pinça, usar um talher que se consegue por ali para remover isso. Outra coisa importante é não lavar com água potável, com água de mineral. É lavar com água do mar. Porque a diferença de concentração que tem entre um corpo e outro, o bicho vive no mar, né? Vai fazer com que a água mineral, por exemplo, faça romper muito mais cápsulas de veneno, entendeu? E aí a queimadura vai aumentar, a dor vai aumentar, etc. Então lavar com água do mar, né? Uma outra coisa que é interessante saber é que é mito usar urina, usar álcool e tal, bebida alcoólica, não é necessário. Então, como tratamento, né, é mito aquela ideia que se deve passar urina, álcool, bebida alcoólica, né? Na verdade, o tratamento indicado é o uso de vinagre, que, na verdade, serviria como... ele anularia o veneno, né? Ele faz uma reação com o veneno que acaba inativando ele, pelo menos boa parte dele. Mas tem um tempo em que se pode utilizar isso como método. 30 segundos, não mais do que isso. Deixar bem molhado com vinagre durante 30 segundos já é suficiente, né? É avaliado aí se tem queimaduras maiores, se ainda tem tentáculos, a gente deixa um pouquinho mais, mas geralmente 30 segundos é suficiente. Também, posteriormente, né, dependendo da área de queimadura, seria interessante fazer compressas frias em casa para aliviar a dor e tal, né? E aí o médico vai ver depois, caso seja necessária uma consulta médica, se haveria necessidade de alguma medicação e tal. Quando a gente vê que tem essa necessidade de uma consulta médica, doutora, no caso de queimaduras? Bom, nesse caso, se deve procurar o atendimento e os pacientes são passados por uma triagem. Na grande maioria dos casos, é um atendimento de baixa complexidade que vai ser feito mesmo no posto de saúde, entende? Aqui no caso de Capão da Canoa, né? Ou de Xangri-Lá e tal, nesses lugares. Agora, casos mais graves, extensas áreas do corpo queimadas, em casos, às vezes, de atendimentos pediátricos, né, crianças que são, às vezes, houve casos já que a gente pegou de crianças que foram atacadas assim por uma série de águas vivas ao mesmo tempo, queimaduras bem extensas e bem sérias, inclusive de crianças alérgicas. Então, esses casos daí sim são casos para tratamento hospitalar. Muito bem. Quais são os próximos cuidados? Eu acho que queimaduras solares, por exemplo, são bastante frequentes, né? Na verdade, a gente tem basicamente 3 tipos de radiação solar: o VA, o VB e o VC. A radiação UVC ela é filtrada pela atmosfera, então ela nem chega a ser uma preocupação grande, né? Os raios UVA, eles são mais penetrantes, né? Eles penetram nas camadas mais profundas da pele,
e são responsáveis aí pelo envelhecimento. Então, seria interessante que as pessoas sempre cuidassem disso. Os protetores solares, eles são mais focados para esse tipo de radiação, que é mais profunda, que é mais grave, vamos dizer assim, a exposição. E a radiação UVB é aquela que causa a queimadura solar, fica mais superficial, e a queimadura propriamente dita, a queimadura de pele que a gente enxerga, assim, né? O vermelho. A vermelhidão e tal, a pele bem seca e tal, e o vermelhidão, com certeza. Então, assim, seria importantíssimo, em primeiro lugar, que as pessoas não se expusessem ao sol entre 10 e 3 da tarde, 10 e 4 da tarde. São os horários em que realmente as radiações ficam mais intensas, né? Além disso, nos horários em que a radiação está menor, ainda assim é extremamente necessário o uso de protetor solar, com um fator no mínimo de 30 ou maior, né? Pessoas com olhos claros, pessoas louras ou ruivas, e pessoas que têm olhos claros, elas geralmente têm a pele mais clara e por isso refletem mais a radiação e acabam sendo mais suscetíveis a essas ocorrências de doenças de pele, como até câncer de pele, entende? Melanoma e tal. Então o ideal é que essas pessoas evitem ao máximo os horários inadequados e a cada 2 horas de exposição recoloquem o protetor solar. É importante a gente salientar, doutor, eu acredito que seja de extrema importância nessa tua colocação. A gente tem uma radiação que faz o envelhecimento da pele e muitas vezes não causa aquela queimadura que aparece. Muita gente fala, né? Não, mas eu não fico vermelho, eu sempre fico moreno, mas também é necessário o uso do protetor solar. Porque na verdade a exposição ela está causando dano e danos que eventualmente não são visíveis, né? Quando a gente está falando de camadas mais profundas da pele, a gente está falando de uma pele que fica mais ressecada, de uma pele que fica pouco hidratada, de uma pele que recebe radiação. E a radiação, ao longo do tempo, ela é capaz de causar mutações na pele, no tecido da pele. E essas mutações vão fazer que essa pele, quando se multiplique, essas células da pele, quando se multipliquem, elas se multipliquem de uma maneira desordenada. Eventualmente isso pode se tornar uma neoplasia, pode se tornar um tumor, né? Então é claro que é uma coisa que não vem de uma hora para outra, mas algumas pessoas geneticamente têm uma tendência a fazer essas lesões, entende? E mesmo sem exposição podem ter, mas com certeza esse processo é extremamente acelerado e a gravidade aumenta com a exposição. Então pessoas eventualmente que não teriam exposição, que não teriam nenhum tipo de lesão dessa natureza, vão ter, se expuserem, né? Eu vejo assim, com muita frequência, pessoas ficarem expostas ao sol sem nenhum tipo de proteção, sem boné, sem guarda-sol, crianças às vezes, sabe? Então é bem preocupante, né? Crianças abaixo de 6 meses não devem ir para o sol assim diretamente, sabe? Não é adequado, sabe? Eu acho que as crianças, elas são cuidadas de maneira um pouquinho relapsa, às vezes, né? Hoje em dia você tem uma consciência bem maior disso, os pais estão bem mais cuidadosos, mas a gente vê ainda muitos casos de queimadura solar de criança no hospital, aí algumas queimaduras bem sérias, tá? Às vezes porque não passa numa parte, não passa em outra, a criança acaba dormindo e dorme no sol, então... Ou passa uma vez só no dia e fica o dia inteiro da praia. Você vai e entra na água, porque se a cada 2 horas a gente recomenda, se não houver banho de mar. Se houver banho de mar, de piscina, é recomendado que se passe antes. Muito bem. Vamos para a nossa próxima gastroenterites, né? Infecções intestinais, muito comuns aí, especialmente pela falta de higiene, em locais onde não tem esgoto, né? Encanado, ou água encanada, esgoto tratado. E também pela falta de higiene de alguns estabelecimentos nessa época do ano e ainda pelo grande movimento de pessoas. As gastroenterites ou intoxicações alimentares, elas podem ser causadas aí pela exposição a vírus, bactérias e alguns parasitas, e ainda assim pelo consumo de alguma bactéria direta, assim, né, ou de alguma substância que possa causar uma intoxicação na pessoa. Essa inflamação do trato digestivo, que pode desde o esôfago até o intestino grosso e tal, ela causa uma série de sintomas, como febre, dores abdominais, diarreia, enjoo, vômito. E esses sintomas, eles podem levar a pessoa à desidratação, ela pode ficar desidratada. Alguns casos de desidratação, eles podem ser tratados em casa, mas alguns deles não. Com soro no hospital. E aí a pessoa acaba ficando hipotensa, ela lesiona a parede do intestino, e como a gente tem uma grande quantidade de bactérias
que não são patogênicas no intestino, elas podem fazer um fenômeno que a gente chama de translocação bacteriana e passar a corrente sanguínea e a partir daí, então, poder causar algum tipo de infecção um pouquinho mais grave, sistêmica. Existe um problema grave em relação a isso, que é a automedicação. As pessoas vão lá e tomam uma medicação para interromper a diarreia, e isso, na grande maioria dos casos, não é adequado, porque a diarreia em si é uma resposta fisiológica do corpo à presença de um antígeno, de uma toxina. A diarreia, mecanicamente, remove esses antígenos, remove essas bactérias. E se a pessoa vai lá inadvertidamente toma por conta própria uma medicação que tranca a diarreia, a gente perde essa forma de defesa e acaba aumentando ou retroalimentando ou aumentando o período de duração de uma infecção, de uma inflamação. Então, não se automediquem nesses casos, né? Claro que a grande maioria dos casos passa rapidamente, mas casos aí que duram mais de 48 horas de sintomas, ou que a gente tem muitos e muitos episódios de diarreia e vômito, esses pacientes podem ter alterações eletrolíticas, alterações de pressão, já uma infecção ativa, e aí a gente vai ter que tomar antibióticos. Bom, antes da gente falar do tratamento dessa doença, a gente tem como prevenir? Tem alguns cuidados? Com certeza. Então, em primeiro lugar, não só no litoral, mas o pessoal costuma ir no verão também muito para sítio, para áreas do interior. Nessas áreas especificamente, é super importante, quando não tem água tratada, tem água de poço, por exemplo, evitar o consumo dessas águas. Em primeiro lugar, porque, claro, se for obrigatório, ferver, tentar filtrar a água, né, seria adequado, mas também a gente tem percebido que essas áreas do interior, esses poços artesianos, eles estão expostos a uma grande quantidade de agrotóxicos que são usados nessas lavouras. E a gente acaba se expondo de forma, sem saber, aí, a uma grande quantidade de substâncias que são altamente cancerígenas, né? E que podem causar, inclusive, a morte, né? Eventualmente, a lavagem das mãos, porque tendo gastroenterite que é passada pelo ar, entende? Estou conversando contigo e posso te contaminar. Então, a mão que é levada à boca, por exemplo, né, contaminada, que pega uma maçaneta, por exemplo, que é de algum lugar público, como aumenta muito o volume de pessoas no verão, especialmente nos lugares litorâneos, é bem comum que essas pessoas se contaminem aí, com doenças virais com mais frequência e mais facilidade. O tratamento, basicamente, ele consiste no tratamento dos sintomas, né, que é uma medicação para cólica, uma medicação para dor, para febre eventualmente. A febre sempre é um sinal um pouquinho diferente. Ficar muito atento às crianças que se desidratam com grande velocidade, né? Então, uma criança tem que ser avaliada muito mais precocemente do que um adulto, né? O idoso também. Às vezes, o idoso, ele nem reclama, ele é pouco sintomático, né? Ele não vai se perceber que ele está com uma infecção muito séria tardiamente. Então, prestar muita atenção, especialmente em crianças, idosos e gestantes. A desidratação nesses grupos aí é muito séria, é muito complicada. E aí, eventualmente, o médico vai saber indicar a medicação adequada, vai saber indicar quando é ideal que se tome alguma medicação diferente, um antibiótico, etc. E, eventualmente, a hidratação endovenosa, a reposição de eletrólitos pode ser necessária. E aí o médico mesmo é que vai saber adequar essa situação. Muito bem. A gente pode falar agora de mais duas situações que acontecem bastante no verão, doutor, que são traumas e afogamentos. Verdade, né? Verdade. Os afogamentos, então, eles são altamente preveníveis, né? Em primeiro lugar, se recomenda que a pessoa não entre na água do mar alcoolizada, por exemplo. É muito comum a pessoa beber. Não que ela não possa beber, ela pode perfeitamente. Acontece que não é ideal que ela entre no mar e se aventure no mar com o juízo crítico diminuído por causa do álcool, sem a sua coordenação perfeita, e a pessoa acaba ficando valente, né, querida? Quer dizer, fazendo coisas que ela não faria se ela não tivesse bebido ou usado alguma substância psicotrópica e tal, e aí as coisas acabam saindo do controle. Procurar tomar banho próximo às cabines de salva-vida, né, porque se torna uma área mais segura para tomar banho. Procurar não entrar muito mar adentro se a pessoa não tiver familiaridade com o mar, não souber nadar, por exemplo, né? E sempre respeitar a sinalização da salva-vida. Então, os salva-vidas estão altamente treinados em relação a essa situação. Eles sabem identificar quando o mar está com uma situação um pouquinho mais complicada.
E aquela sinalização, ela está ali por um motivo, quer dizer, eles realmente foram treinados para identificar situações específicas no mar e o mar do Rio Grande do Sul ele é bastante revoltado, a gente tem uma série de correntes passando, às vezes correntes muito fortes e eventualmente a gente tem problemas aí também com banhistas que se aventuram em áreas que estão reservadas à pesca, pode dar acidentes catastróficos, aí, como a gente já viu, né, de surfistas e banhistas que acabam se prendendo em redes, né, de pesca. Então recomendamos altamente que não se tome banho em locais onde a gente tem a pesca liberada, né, ou que a gente percebe que tem uma corda prendendo uma rede no fundo do mar, e que se cuide de absolutamente não permitir que crianças entrem no mar sem a companhia, não é a visualização de longe, é a companhia de um adulto. Um segundo pode cair a criança num buraco, uma corrente puxar, a criança cansar e não volta mais. E não volta mais. Então isso a gente tem acompanhado dramas e tragédias familiares aí em decorrência de um descuido mínimo. Assim, é uma situação bem importante da gente levantar, doutor, principalmente porque os pais acreditam que enquanto estão olhando, estão cuidando. E na verdade não tem tempo de chegar até o mar. Não há tempo e eventualmente o salva-vidas, por exemplo, ele pode estar se deslocando para um outro atendimento. Naquele mesmo atendimento, outras pessoas podem, numa correnteza, outras pessoas podem se afogar no mesmo tempo. Às vezes um familiar não tentar, isso é muito importante, uma pessoa que não está preparada, que não sabe nadar, se meter a salvar uma pessoa que está se afogando, então chamar o salva-vidas, chamar alguém que saiba nadar, porque às vezes a gente já viu histórias de uma família inteira que se foi tentando salvar o outro. E aí, os traumas, né, querida, de uma forma geral, né? Acidentes de trânsito, queda de bicicleta, queda do skate, queda de moto, acidente de moto. Em primeiro lugar, é a prudência, né? Procurar evitar viajar em horários ou em horários de pico com muito movimento nas estradas, que isso aumenta o risco. Se precisar a prevenção e todo cuidado. Sempre usar o cinto de segurança, não beber, usar qualquer tipo de substância psicotrópica antes de dirigir, não ir para festa, beber e sair dirigindo. A gente tem serviços aí que prestam serviços de transporte muito seguros, muito tranquilos e tal, e que não vejo por que a pessoa colocar sua vida em risco de modo desnecessário. Acho que seria muito importante também, as crianças vão aí, ganham uma bicicleta de Natal, ganham skate, usam esses equipamentos sem nenhum tipo de proteção, capacete e tal, acabam se machucando de forma bastante severa. Uma criança que não tem prática, não sabe andar de bicicleta, andar na rua, é absolutamente inadequado, né? As pessoas, por exemplo, agora em obras, né, eventualmente não tomam as precauções adequadas, que é todo mundo correndo para terminar as obras aí a tempo dos veranistas chegarem, e a pessoa acaba descuidando um pouquinho da segurança, capacete, presilhas, né, porque a pessoa não cair de uma altura, como aconteceu com infelizmente com várias pessoas, já que a gente acompanhou ou tratou dessas pessoas. Aquelas pessoas que não estão acostumadas a andar de bicicleta, que não estão acostumadas a dirigir, fiquem sem dirigir, entende? Principalmente nesse momento onde o movimento é maior e isso vai trazer uma circunstância mais difícil, né? E a última recomendação, assim, que a gente acompanha bastante e que é uma coisa bem interessante, é que os familiares, eles têm pacientes idosos que estão em casa. E daí chega nas épocas das festas, eles trazem o idoso para a praia. Mas eles trazem o idoso para a praia sem trazer a receita da medicação que ele toma, sem o cuidador que está habitualmente cuidando dele, sem saber como é que é a rotina daquela pessoa. Se a pessoa realmente quer vir, entende? Às vezes pessoas que nem se comunicam, entende? Que eles são trazidas para a praia sem nenhum tipo de atenção em relação à sua medicação, acaba faltando um remédio, não administra, a pessoa tem uma consequência catastrófica em relação ao não tratamento da sua doença de maneira adequada. Então, muito cuidado ao deslocarem um paciente idoso que já tem um ambiente de cuidado, que já tem um ambiente adequado familiar ou numa clínica ou com cuidadores, para trazer ele para as festas de final de ano. Tem que ter um movimento bastante bem planejado para que as coisas não saiam do controle. Esses são os maiores casos, é o que acontece mais durante o verão. São os mais frequentes, com certeza. Muito bem, então se você quer aproveitar o seu verão aqui em Capão da Canoa, no litoral norte ou em qualquer praia, vale a pena a gente tomar esses cuidados e fazer com que a nossa temporada seja cada vez mais feliz.